Então tá bom. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Emerson. Débora Surocinski. Essa é minha esposa Débora e ela faz parte do projeto comigo, o projeto de transformação. E hoje a gente vai discutir sobre um tema. Eu achei que nesse modelo aqui no parque, a gente está aqui no Parque São José, e no modelo diferente de conversa, para ver como é que fica o vídeo, se a qualidade do conteúdo fica melhor e traz mais transformação para você que está aí assistindo. E o tema qual que vai ser? Críticas. Crítica das pessoas ao nosso redor. Como que a gente pode lidar com essas críticas? O que é importante nelas, o que não é. O que é importante, como elas nos afetam, como elas podem impactar a nossa vida, no nosso dia a dia, as nossas ações, a busca dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, como elas podem de fato afetar e como que a gente pode lidar com essas críticas, com essas palavras lançadas por outras pessoas. A gente pode começar traçando um paralelo entre críticas e rejeição, que é um conceito que vem do livro do Jia Jiang, que fala sobre não ter medo da rejeição. E a gente entende que crítica e rejeição são coisas que podem andar, que normalmente andam paralelamente. E a gente trata a crítica aqui como a crítica negativa que te faz mal. Existe também aquela crítica positiva que te impulsiona, que serve como motivação, mas o que a gente vai falar no vídeo hoje é sobre a crítica que tem a intenção de te colocar para baixo, ou que às vezes parece uma coisa positiva, a pessoa fala com a intenção de te impulsionar de alguma forma, mas acaba se tornando algo negativo para você. Então existe essa parte da crítica positiva e da parte da crítica negativa, né? A gente tem as críticas que são direcionadas de forma positiva e algumas que são direcionadas de forma negativa. Que exemplos que a gente pode trazer aqui para ficar mais claro para o pessoal que está assistindo? Exemplos de críticas negativas. Por exemplo, quando você tem um projeto, ou um sonho, ou você está tentando construir alguma coisa nova, acontece bastante com quem está em transição de carreira, tentando mudar, trabalhou a vida toda, ou boa parte da vida num ramo, numa profissão, e aí de repente resolve mudar. Tem uma colega de trabalho, por exemplo, que está largando um emprego super bom para mudar totalmente de rumo na vida e para fazer alguma coisa que não vai trazer tanto dinheiro para ela, mas que traz para ela bastante realização pessoal. Realização pessoal, felicidade. Felicidade, e uma das coisas que ela deixa bem claro é que ela tem quase certeza que ela não vai ganhar tanto dinheiro quanto trabalhando, onde ela estava trabalhando, mas ela tem certeza absoluta que se ela não tentar isso agora, ela vai se arrepender muito mais tarde. E como ela tá largando um emprego muito bom, ela tá tendo críticas? Recebendo muita crítica, muita gente falando que é bobagem o que ela tá fazendo, que ela vai se arrepender muito mais tarde. E as pessoas têm uma intenção positiva por trás dessas críticas, porque provavelmente é uma coisa que elas não fariam. Largar um emprego bom para seguir um sonho que não traz tanto retorno financeiro. No entanto, para ela aquilo faz sentido, ela já refletiu sobre aquilo, ela sabe que aquilo é bom para ela. E essas são exemplos de críticas negativas, né? Porque ela está buscando o sonho dela, ela está buscando uma felicidade naquilo que ela entende que ela deve fazer agora, só que ela está tendo críticas negativas com relação a isso. Então isso pode acontecer no nosso dia a dia, quando você for buscar alguma coisa, algum sonho, um objetivo seu, você pode receber críticas, inclusive de pessoas. São de pessoas próximas? De pessoas próximas. Às vezes a família critica também, da mesma forma, com intenção positiva por trás, mas critica porque a visão de mundo da pessoa que critica é diferente da sua, diferente da que você tem, ou a pessoa às vezes não entende profundamente o sonho que você tem. Então, mesmo que com uma boa intenção, às vezes ela faz uma crítica, e dependendo da forma como você recebe isso pode te derrubar, pode te magoar, pode te fazer mal de alguma forma. Então existe essa intenção positiva por trás da crítica? Existe intenção positiva por trás de todos os comportamentos. Quando você analisa a fundo o comportamento de uma pessoa, sempre tem um ponto positivo por trás. Ou a pessoa está querendo se proteger, ou está querendo proteger você, ou alguém que ela ama, ou alguma crença, algum valor que ela tem. Então sempre vai haver uma intenção positiva. No entanto, nem sempre a intenção positiva do outro se torna positivo pra gente. Ah, entendi. Nem sempre a intenção positiva da pessoa que está falando aquilo, por exemplo, ela quer te proteger de que você, no exemplo da tua amiga, que saia do emprego que é bom hoje, que traz uma segurança, a intenção dela é proteger para que ela não saia desse emprego, porém
para a pessoa que está recebendo, que é no caso ela, que tem esse sonho de viver mais feliz, viver mais satisfeita, fazendo aquilo que ela está buscando, não seja tão positiva. É isso? Isso mesmo. Por isso é muito importante que quando a gente for compartilhar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos sonhos com as outras pessoas, nós estejamos muito bem conosco mesmo. Apesar das críticas que ela recebe, essas críticas não a magoam, pelo menos conscientemente não a atingem de forma pesada. Entendi. Porque ela tá bem segura do que ela tá fazendo, ela tem certeza do que ela tá fazendo, ela sabe exatamente o que ela quer. Aí entra aquele ponto de que ter um propósito bem definido, saber exatamente o que você está fazendo, por que você está fazendo, vai te ajudar a receber as críticas de forma mais positiva, de forma mais leve. Mais leve é exatamente a palavra, porque quando você não coloca tanto peso, ou não dá tanto poder para quem critica, você consegue separar melhor o que é uma crítica que vai te ajudar e o que é uma crítica que às vezes só vai te destruir, só vai te derrubar. A gente já falou de propósito de clareza em outro vídeo. E fica muito mais fácil de você receber a crítica com leveza e saber julgar de forma clara essa crítica quando você tem certeza do que você quer, quando você tem claro quando o que tem você bem quer. um objetivo bem definido. E a gente tocou num ponto aqui que é o poder que a crítica de uma pessoa que é importante para nós, que ela tem de certa forma uma autoridade sobre nós, tem quando ela critica. Então é diferente o peso de quando uma pessoa não tem tanto poder, tanta influência, do que de outra pessoa que tem poder e que é da família, por exemplo, ou que tem uma autoridade sobre nós. Tem essa diferença, não tem? Tem muito essa diferença. Dependendo da pessoa que vai fazer uma crítica, que vai fazer algum comentário sobre o nosso objetivo, sobre o que a gente está falando, se essa pessoa não tem muito contato, não é muito próxima, normalmente já a gente releva um pouco mais. Acaba ou ignorando ou não dando tanto peso. Quando alguém que de fato tem uma autoridade, por exemplo, se o seu chefe faz uma crítica para você, o seu líder, normalmente a gente coloca um pouco mais de peso, porque aquela pessoa tem algum poder sobre você. Ou é um líder de alguma coisa em que você trabalha, igreja, por exemplo, para quem é religioso, ou de ONG, ou mesmo do trabalho, da empresa. Se é o seu líder que te faz uma crítica, ele tem o poder de te manter ou de te tirar da empresa. Então você acaba, mesmo que não de forma consciente, você acaba dando mais poder para ele. Às vezes isso é correto, às vezes é o nosso inconsciente trabalhando e dando poder para a pessoa que não necessariamente ela tem. Às vezes a gente dá um poder muito grande para quem é próximo, para amigos, e essa pessoa talvez não precise receber esse poder todo, não pela pessoa, mas talvez a opinião dela não seja tão completa sobre você, porque a realidade dela não é a mesma que a sua. Por melhor que seja a intenção dela, porque a crítica dela vai ter todo o poder que você der para a crítica dela. O peso da crítica vai ser o peso que você der para essa crítica. E às vezes o nosso inconsciente nos prega umas peças e coloca sobre essa pessoa um poder muito maior do que o que ela deveria ter sobre você. E por que é importante a gente saber isso de o poder que a pessoa tem, qual que vai ser o impacto se for uma pessoa ou se for outra? É porque justamente você vai saber lidar, vai ter mais cautela em lidar com pessoas que podem impactar, se elas lançarem uma crítica, podem impactar você de forma mais intensa. Então, por exemplo, alguém da minha família, se me criticar, eu já sei que o que ela falar vai ter muito mais relevância do que outra pessoa falar. Então eu tenho esse jogo de cintura, eu consigo lidar e entender que essa pessoa ela vai impactar mais a minha vida e eu consigo administrar isso. Conscientemente, exatamente. Atribuir o peso que deveria essa crítica. A gente costuma dar muito peso para críticas falando de famílias padrão, da família que está perto de você, que você gosta, que você valoriza. A gente costuma dar bastante peso para essa pessoa. Mas no próprio livro dos Dias de Yang, aí lembrando que o livro é sobre rejeição, e a gente está fazendo um paralelo entre rejeição e crítica, ele conta uma história de que quando ele era mais novo, ele queria lançar uns tênis que tivessem rodinhas e que parecessem o que a gente entende hoje como patins. E ele tinha um tio que era próximo dele e que ele valorizava demais. E aí ele escreveu, ele sempre quis ser empreendedor, admirava muito grandes empreendedores, grandes empresários, e ele queria ser o próximo Bill Gates. Ele escreveu pro tio dele sobre a ideia de fazer o tênis com patins para esse tio que ele gostava demais. Tênis com rodinhas. Tênis com rodinha. E o tio respondeu ele, na época escreviam-se cartas ainda, não existia o WhatsApp,
E o tio respondeu que era uma ideia muito ruim, que ele devia ficar onde ele estava porque era seguro e tudo bem, ele devia focar nos estudos. Ele tinha ido para os Estados Unidos, eu não, acho que ele era da China, não lembro, ido para os Estados Unidos para estudar, e o tio disse que ele tinha que focar nos estudos e esquecer essa ideia que era uma bobagem. Não deu muito tempo depois, outra pessoa lançou e fez um sucesso. Ou seja, foi a crítica do tio, que era uma pessoa que ele respeitava, inclusive ele mandou uma carta para esse tio, porque ele queria saber qual que era a opinião desse tio, e teve um peso completamente absurdo em cima da decisão dele, que foi desistir naquele momento daquilo que ele tinha como objetivo. Exatamente. E aí é que é bem importante frisar que, apesar da opinião do tio dele ter influenciado fortemente uma decisão que impactou ele a vida inteira, porque ele nunca esqueceu disso, depois ele teve um fator de comparação ainda, porque outra pessoa fez o lançamento que ele queria ter feito, teve bastante sucesso e ele perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade de lançar aquele produto. Ficou engavetado. Por quê? Porque ele deu muito peso à crítica de alguém que ele valorizava. Entendi. E não significa que a gente não deve dar peso nenhum para as críticas das pessoas, mas que é importante a gente ponderar. Administrar, né? Administrar, por isso ter clareza do que você quer e não ter medo de arriscar ou de receber essas críticas é importante. Uma das coisas que o Gia fala no livro é que a rejeição tem um número. Quando ele recebeu essa rejeição, essa crítica do tio dele, ele estava no número 1, no primeiro não dele. No primeiro não, na primeira rejeição, crítica. na primeira crítica. E ele já desistiu. E aí uma coisa que a gente precisa ter claro é que não vale a pena cair ou desistir ou se abalar por causa da primeira crítica. Uma das coisas que a gente pode ter claro sobre a crítica, ainda fazendo um paralelo com a rejeição, é que ela diz muito mais sobre quem está falando, sobre quem está criticando, do que sobre você que está recebendo a crítica. Que pensa comigo. Eu acordei com o pé esquerdo, acordei de mau humor, não jantei bem na noite anterior, não estava muito bem, passei maquiagem e fiquei com a cara top, mas ainda tô com aquele mau humor de ter acordado mal. Aí você vem e conta pra mim uma ideia de um projeto que você... Que eu tenho. Tem. Mas eu ainda tô com fome porque eu não jantei bem, não tomei café e dormi mal à noite. Tudo conspira para que eu faça uma crítica negativa para você, para que eu tente derrubar o seu projeto. Não, isso não vai dar certo, desiste disso agora. Mas não tem problema nenhum com o seu projeto. Tem problema com o meu estado antes disso. E às vezes a gente desiste de bastante coisa porque a gente recebeu uma opinião da pessoa, mas você não considerou o estado daquela pessoa. Exatamente. Você não considerou que a crítica era muito mais sobre ela. Pode haver mais emoções por trás das pessoas, pode ter um porquê que não é necessariamente direcionado para você. Então, por exemplo, a pessoa pode estar de mau humor, pode estar ruim naquele dia por N fatores que aconteceram no dia anterior, naquela semana ou naquele mês. Ou de forma mais profunda, ela pode ter passado por uma situação que não gerou sucesso para ela. Isso. E ela não quer que essa situação se repita para você. Então ela vai te dizer, olha, não vai dar certo. Mas Show. Também não significa que os elementos são os mesmos, que a história é a mesma. E ela critica, e ela acaba criticando porque tinha esse mau humor, tinha essa questão por trás, mas não necessariamente é por você, né? Não necessariamente ela tem algo contra você também, ou tem uma intenção negativa ao fazer isso. Às vezes é muito mais sobre ela do que sobre você. Por isso a quantidade de críticas é importante. E aí é preciso ter um ponto de atenção também. Porque sabe o dono da KF? Aqueles frangos fritos super famosos no mundo, ele começou esse negócio depois de já ser um senhor de idade, depois de ter perdido o emprego, e antes de começar, ele recebeu muita crítica, ele recebeu muito não. Muita resposta negativa das pessoas de que não daria certo, ou quem sabe de que ele estava muito velho para aquilo, e mesmo recebendo muitas críticas, muitos nãos, o que fez ele ter sucesso foi ele perseverar e ele esperar até que a crítica negativa se tornasse uma não vai lá que vai dar certo, é positiva. Às vezes tudo é uma questão de o quanto a gente está resiliente o suficiente para receber várias críticas negativas até receber uma positiva, que é o que vai alavancar aquele teu sonho, aquele teu objetivo. Por isso, resiliência e aguentar receber muitas críticas negativas são importantes. Por trás de toda a história de sucesso, quando você pesquisa a fundo, quando você entende o que aconteceu, você vai ver que teve muita crítica por trás daquela história. É meio que compreender que a crítica, ela faz parte do seu sucesso.
Ela é um step pro seu sucesso. É igual os problemas, as críticas, as dificuldades, elas são um step, é um ponto que você tem que entender que faz parte, é um degrau para que você suba. Então vai haver críticas, vai haver dificuldades, vai haver problemas. O ponto é como a gente lida com esses problemas, com essas dificuldades e com essas críticas. O quanto a gente consegue aguentar, quantos nãos a gente consegue receber nessa caminhada nossa para conseguir realmente ter sucesso, né? Então a gente vai fazer coisas, a gente vai criar coisas, a gente vai buscar os nossos objetivos, mas vai haver críticas, faz parte. Faz parte. E aí, como dica, ajuda muito você relevar a crítica ou ponderar sobre a crítica, se ela é importante ou não é, se você tirar o peso da emoção dela. Uhum. Porque a gente já comentou que a crítica tem muita relação com o estado de espírito da pessoa que faz a crítica. Porque existe a crítica e, de certa forma, ela afeta as nossas emoções. E o contrário também é verdadeiro. As emoções também afetam a nossa essas críticas. Uhum. E sabendo que isso é verdadeiro, se você tira o peso da emoção e olha para a crítica de forma bem fria, tá bom. A pessoa fez uma crítica para mim. Como que estava o estado de espírito daquela pessoa? Ah, a pessoa não teve um dia muito bom, ou já viveu uma situação similar à que eu estou prestes a viver. Uhum. E similar é bem diferente de igual, quer dizer, tem algumas semelhanças, mas nunca vai ser a mesma experiência. Super importante você ponderar isso, porque às vezes as pessoas dizem, olha, eu já fiz isso, eu já tentei isso e não deu certo, não tente. Mas a pessoa não era você, a tua experiência é diferente, a tua tentativa vai ser diferente, não tem porquê não tentar, não insistir ou desistir dos seus sonhos. Uhum. Às vezes a pessoa viveu essa experiência negativa ou não tá num dia bom, e aí quando você pondera isso, não. Se eu tirar toda a emoção da pessoa e considerar só a crítica, sem peso da emoção dela e sem o peso da minha emoção, essa crítica me serve de algo? Eu realmente vou fracassar? É meio que o quanto eu consigo se aproveitar dessa crítica, né? Uhum. A crítica, ela faz sentido para mim? Sim, faz sentido. Então, como eu posso me aproveitar disso? É importante a gente parar para pensar como que isso nos afeta. Por que nos afeta tanto? Qual que é o motivo das críticas nos afetarem? E tem aquela questão do viver em grupo. Você pode explicar melhor isso pra gente? Uhum. Antigamente, quando a gente caçava ainda para sobreviver, ou quando as primeiras fazendas, os primeiros cultivos agrícolas surgiram, era muito mais fácil você sobreviver, e muito antes disso ainda, era muito mais fácil você sobreviver vivendo em grupo. Uhum. Você matar ou se proteger de um animal silvestre, ou feroz, ou selvagem, você matar ou se proteger de um animal selvagem era muito mais fácil se você estivesse em grupo. Então, por causa da nossa história, viver sozinho é perigoso, porque sozinho você não consegue se proteger do animal que vai te atacar, que te atacaria à noite. Então o perigo de viver sozinho era muito maior do que se vivesse com pessoas que pudessem te proteger, te dar essa cobertura quando você estivesse desprotegido. Exatamente. E daí que vem a gente já vai chegar na crítica, aí que vem a nossa necessidade de viver em sociedade, de viver em grupo. No entanto, se você é criticado, o seu cérebro gera em você uma sensação de que você vai ficar sozinho por causa daquela crítica. Então a gente vivia em grupo e a crítica naquela época era uma ameaça à minha sobrevivência. Exatamente. Porque se eu não fizesse aquilo que o grupo esperava, eu não atendesse as expectativas que o grupo esperava, eu poderia ser criticado, e sendo criticado eu poderia sair daquele grupo. E sair do grupo significava ameaça à sobrevivência. Por isso que isso é tão forte na gente, porque o nosso cérebro, ele é programado, ele é feito para garantir sobrevivência e reprodução. E se tinha alguma coisa que ameaçava a sua sobrevivência, o cérebro vai tratar de se transformar em algo ou de criar alguma coisa em você que te garanta o contrário. Por isso que críticas hoje nos afetam tanto. É aí que afeta a emoção. Porque se eu não fizer isso que o grupo, que aquela pessoa está falando, diz para mim fazer, eu vou estar ameaçando minha sobrevivência. Então isso afeta diretamente a minha emoção de uma forma muito intensa, de uma forma muito agressiva, né?
Aciona diretamente o reptiliano da pessoa, certo? Exatamente. O reptiliano é a parte do cérebro que é responsável por garantir sobrevivência e reprodução. É a parte mais primitiva do nosso cérebro. E é lá que estão gravados esses reflexos ou essas necessidades de sobreviver. Se eu não estou em um grupo, se eu estou sozinho, é muito mais difícil de eu garantir a minha sobrevivência. E fazendo um paralelo com a sociedade de hoje, que a gente vive hoje em dia. Ainda a gente vive em grupos, certo? A gente tem grupos para pessoas que gostam de música de rock, pessoas que gostam de sertanejo, não só para música, mas pessoas que gostam de praticar esportes tipo skate, ou pessoas que gostam de jogar futebol, pessoas que gostam de jogar vôlei. Então existem esses grupos. E até dentro desses próprios grupos existem grupos menores. Então, por exemplo, pessoas que gostam de jogar vôlei, mas dentro desse grupo de pessoas que gostam de jogar vôlei, existem pessoas que são conhecidas, que são mais próximas de você, e é um grupo menor. Então, existem os times, por exemplo, um time de vôlei A e um time de vôlei B. Então, existem grupos dentro de grupos. Hoje em dia ainda a gente faz isso, né? Hoje em dia a gente ainda faz isso. E hoje em dia isso ainda é necessário. Nós ainda convivemos em sociedade. Pode ser que existam algumas pessoas que preferem viver sozinhas, mas é uma quantidade muito pequena de pessoas, são outliers, são sozinhas, isoladas numa ilha ou num lugar muito afastado. Existe essa necessidade de viver em grupo, né? Então, por exemplo, a gente pode ver isso claramente na prática de esportes. Quando você pode jogar bola sozinho? Você pode jogar bola sozinho, só que será que vai ser tão interessante quanto você jogar em grupo? Tão divertido quanto você jogar com outras pessoas? Talvez não. Talvez você possa jogar vôlei sozinho, com a parede. Mas será que vai ser tão divertido e tão emocionante quanto você jogar numa quadra com dois times, com as pessoas em volta torcendo pelo seu time, torcendo pelo outro time, tendo essa rivalidade, tendo essa interação humana? Então, essa interação humana é necessidade nossa hoje, mesmo na sociedade que a gente vive, que não existe mais perigos de animais nos atacarem, e de certa forma a gente tem todos os alimentos que a gente precisa com abundância, o que era diferente na época que a gente vivia na selva e que tinha que caçar ou cultivar coisas. Pelo menos nessa parte do mundo, né, nesse percentual da sociedade, ainda é assim. Exatamente, então existe essa necessidade das relações hoje em dia, e por conta disso as críticas ainda nos afetam no dia de hoje, né? Então tem esse estralo do homem da selva, do homem primitivo, e está enraizado isso no nosso DNA. Então quando a gente recebe uma crítica, a nossa emoção é afetada de forma intensa, te volta esse gatilho da sobrevivência e a gente reage de forma instintiva quando recebe essa crítica. Então procuramos atender às necessidades daquela crítica e somos afetados emocionalmente de forma intensa. De forma intensa. Tá, e agora a gente pode discutir sobre o que fazer para lidar com essa crítica. O que a gente pode fazer para lidar de forma mais leve, mais suave? Como que a gente pode lidar? Então, de tudo que a gente falou aqui, vamos resumir em 3 passos como lidar com essas críticas para que o pessoal entenda de forma mais simples como agir quando recebe alguma crítica? Então, vamos lá, passo número 1, qual seria? O primeiro passo seria ter consciência de que a nossa sobrevivência não depende mais dessa crítica. Que você pode tirar o peso da emoção dela e tornar ela neutra. O primeiro passo é ter consciência. Saber que você pode escolher se você quer ou não receber a crítica. E aí uma metáfora para isso é tornar a sua mente uma casa com muros. A sua mente é a casinha ali com muros e você toma conta dela. Você só deixa entrar dentro da sua casa quem ou que você quer, que você gostaria que entrasse. Então você está protegido de críticas ou de situações com essa cerca da sua casa, que é a sua mente. Se você quiser receber a crítica, você abre o portão e deixa ela entrar. Se você não quiser, ok. Deixa o portão fechado, não vai entrar a crítica. Então, o primeiro passo é tomar consciência de que você agora, na verdade, o conhecimento que você obteve nesse vídeo já é, de certa forma, tomar consciência de como lidar com a crítica. É saber que ela vem lá dos primitivos, ela aciona o seu reptiliano,
que é esse instinto de sobrevivência quando você recebe a crítica e que você pode lidar com ela parando, respirando, entendendo por que essa crítica está vindo E escolhendo. e escolhendo se você quer receber ou não. Então, tem uma outra coisa que você pode fazer que é transformar a crítica em opinião. Transformar a crítica em opinião, porque uma opinião ela pode ser negativa ou positiva. E essa é a segunda dica. E essa é a segunda dica. Transformar a crítica Em opinião, exatamente. Como que a gente pode fazer se transformar a crítica em opinião? Entendendo que a crítica pode dizer muito mais sobre quem está falando do que sobre você que está ouvindo, você observar e ouvir essa crítica como se ela fosse uma opinião te dá a chance de aceitar ou não. Porque quando a gente dá uma opinião, a gente dá essa chance para a pessoa. Olha, é só a minha opinião, você pode aceitar ou não. Ou se alguém diz para você, nossa, você tá se vestindo muito mal hoje. Ou, nossa, esse seu projeto aí, ó, não tem futuro, não tem por que fazer. Se eu fosse você, desistia disso já antes que fique muito pior. Se você entende que isso é uma opinião, na minha opinião, pense como se fosse a pessoa falando. Na minha opinião, este projeto não tem sucesso, não vai pra frente. Quando você transforma isso em opinião, você pode escolher, ok, é só a sua opinião. É ressignificar o que a pessoa disse. Então, se ela falou, isso não vai dar certo, você coloca na minha opinião na frente. Na minha opinião, isso não vai dar certo. E você vê aquilo como uma opinião que pode ser positiva ou negativa e você pode ou não receber. Diferente de uma crítica. Uma crítica vai diretamente no seu cérebro, lá no seu reptiliano e aciona. Agora, quando é uma opinião, nossa, é uma opinião. Será que faz sentido? Vou considerar isso primeiro. Daí você pode ou não abrir a sua porteira lá, né, a sua cerca, para receber essa opinião. E o passo número 3, qual seria? Saber que as críticas vão ter um número e que se você quer mesmo atingir o seu objetivo, é tudo uma questão de persistir até receber a crítica positiva, aquela que vai te impulsionar para o que você quer. Então esse é o terceiro passo, persistir até receber o sim que você quer. Então é insistir realmente. Então, independente das críticas que você vai receber, quanto mais críticas você recebe, mais resistente você fica. Quanto mais críticas você tiver, mais fácil vai ser de lidar com as próximas que virão. Então é realmente aceitar a crítica, aceitar no sentido de recebi, ponto, beleza, faz sentido, não faz, eu assumo isso pra mim. Se for útil, eu vou usar. Se for útil, eu vou usar a meu favor, eu vou me aproveitar dessa crítica. Se não, tá tudo bem, deixa passar e que venham as próximas críticas, continua atuando naquilo. A crítica, não necessariamente ela, lembra lá, não necessariamente ela é positiva ou negativa, vai depender de como você interpreta ela. E esse é um ponto que você vai aprender ao longo da caminhada, recebendo crítica após crítica e lidando com elas. Então você vai aprender a lidar, transformar aquilo de forma positiva e não interpretar de forma negativa. E aí um resumão para fechar, os 3 passos para você cuidar da crítica. Primeiro, ter consciência de que aquilo não vai afetar sua sobrevivência. Show. O segundo passo é dar à crítica um outro significado, ressignificar ela, tratar como opinião. E o terceiro passo é persistir até você receber o sim ou a crítica positiva que você quer. Porque nessa caminhada você vai conseguir lidar com a crítica e começar a transformar ela em positiva, em visualizar ela de forma diferente, certo? Exatamente. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Espero que, de fato, esse conteúdo possa te transformar de alguma maneira. Beleza? Um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo. Transformação agora. Yeah!